tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Abreu e eu tô aqui hoje para falar com vocês uma palavra que eu já dei lá no nosso grupo, fechado lá no Facebook, mas me pediram também que essa palavra fosse ministrada aqui no YouTube para que a gente pudesse propagar a palavra do Senhor. Em primeiro lugar, eu quero pedir perdão para vocês por dois motivos. O primeiro, porque demorou muito para eu conseguir colocar esse vídeo no ar, porque eu fiz todo o vídeo e depois o YouTube me deu vários problemas, eu não consegui carregar, ficou dando falha. Eu tentei de várias maneiras, de diversas formas e não consegui. E o segundo são pelos barulhos que a gente vai ter aqui, porque a quarentena é cheia de criança e aqui é o nosso espaço. O nosso espaço aqui é aberto na minha casa, não tem porta. Então, às vezes, a gente vai acabar escutando uma vozinha ou outra da quarentena do pessoal aqui em casa comigo, tá bom? Então, vamos lá falar sobre Isaías, o capítulo é o 36 e 37. O Senhor me deu essa palavra, uma palavra revelada, uma palavra rema, de um dia em que meu coração estava turbulento, estava afligido e eu fiquei muito triste porque meu marido sempre trabalhou, né, e ele estava trabalhando em uma empresa quando a gente entrou esse ano. Ele estava mais de um ano trabalhando na empresa, recebeu o convite de uma outra empresa para trabalhar ainda maior e melhor. Eles deram toda a certeza do mundo que meu marido podia sair, podia pedir as contas, enfim. E no final das contas, eles também não contrataram meu esposo. E quando eu fui orar a Deus, o Senhor falou pra mim que Ele estava no controle, que era Ele que estava fazendo isso, porque era o momento da gente aprender a confiar 100% no Senhor. E então a gente acalmou, né, nosso coração. Porém, logo em seguida, né, em menos de um mês depois que meu marido tinha saído da empresa, estourou o problema do coronavírus. Ele estava em meio a processos seletivos nas empresas. E aí eu falei, meu Deus, a gente entende que o Senhor fala conosco, mas a gente não entende a magnitude daquilo que o Senhor vai fazer. Então eu não imaginava que ia ser por tanto tempo e nem dessa maneira. E quando o coronavírus estourou aqui no Brasil, eu falei, Senhor, e agora como é que nós vamos fazer para pagar conta, para comer, para pagar aluguel? E meu coração começou a ficar conturbado. E a palavra do Senhor, ela nos exorta ao quê? A trazermos à nossa memória aquilo que nos traz esperança e não aquilo que nos deixa atribulada. A palavra nos diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, e eu não estava conseguindo vivenciar isso, porque além de tudo bem, somos cristãos, confiamos no Senhor, oramos, pedimos, porém também somos carnais, também temos a nossa parte carne, não somos 100% espírito. E então eu comecei a buscar ao Senhor, mas buscar mesmo, pedir, Senhor, fala comigo o que está acontecendo e agora como vai ser, me dá uma palavra, eu preciso que o Senhor fale comigo. E então o Senhor me levou uma palavra que está em Isaías 37, para eu poder entender, eu tive que entender todo o contexto, estudar o 36 e o 37, e então eu fiz algumas anotações para que a gente possa acompanhar juntos. Né? Ali no 36 começa falando sobre os assírios. O rei assírio Senaqueribe estava então ali, ele mandou os seus mensageiros para falar com os mensageiros do rei Ezequias, né? Senaqueribe era rei da Síria, um povo que estava com um exército muito forte, havia destruído várias nações, várias terras, vários povos, e ele manda, né, essa mensagem para o rei Ezequias, que era o rei de Jerusalém, o povo do Senhor. E ele manda essa mensagem como uma ameaça, uma humilhação. Ele ameaça destruir Jerusalém, assim como ele tinha feito com todos os outros lugares. E ele ameaça e ele humilha ali, dizendo que eles não iriam vencer por nada, né, aquela batalha que estaria ali travada. Ele está fazendo uma ameaça e dizendo para ele, em quem você tem confiado? Você vai confiar nos seus oficiais, que não são nada, que não vão vencer nem o menor oficial assírio, que é menos graduado. Vocês não são nada, vocês não são ninguém. Ou você vai dizer para mim que você vai confiar no teu Deus, né? Essa é a palavra que ele dá aqui, né? Ou por acaso, no versículo 7 de 36 ele diz, ou por acaso você vai me dizer que confia no Senhor seu Deus. Como dizer? Não é nada, isso não é nada comparado ao que é o poder do exército assírio. E se nós trouxermos para o dia de hoje o que está acontecendo,
isso tudo que está vindo de forma arrebatadora, né? Essas notícias ruins desse coronavírus que está vindo para cima de nós, é como se a gente estivesse escutando: vocês vão confiar nesse teu Deus? Quem ele acha que ele é? Se em outras nações, né, em outros povos, eu já tenho destruído todo mundo, quem vocês pensam que são? E então os mensageiros ali de Ezequias pediram para os mensageiros do rei da Síria que eles falassem em aramaico, porque eles entendiam, mas o povo não ia entender, porque o povo falava em hebraico. E aí eles falaram: o quê? Vocês pensam que eu tô aqui para falar só para vocês e pro rei? Não, eu tô aqui para falar para todo mundo. E aí eles começam a falar um monte de Deus, para que eles não acreditem nesse Deus, para que eles não acreditem no rei Ezequias. E isso é para desestabilizar o povo. E é o que tem sido feito até hoje, né? O que o inimigo tem falado, soprado aos nossos ouvidos, né? Que a gente precisa ver o que está acontecendo, e então isso acaba diminuindo naturalmente a nossa fé no Senhor, né? A nossa fé no que o nosso Rei Jesus tem nos dito. E aí o povo, eles vão ali, eles insultam a Deus, né? Eles comparam Deus a falsos deuses, porque eles dizem assim: será que os deuses, né, não deixes que Ezequias os engane, falando que o rei estava enganando aquele povo, fazendo que vocês pensarem que Deus vai salvá-los. Será que os deuses das outras nações aí salvaram do rei da Síria? Onde estão agora os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim? Será que eles salvaram Samaria do meu poder? Quando foi que os deuses de todos esses países os salvaram do nosso rei? O que é então que faz que vocês pensarem que o Senhor pode salvar Jerusalém, né, do poder dele, desse Deus, desse rei assírio? Então aqui ele está, além de afrontando, ele está humilhando o povo, ele está insultando ao Senhor, o comparando a outros deuses, a falsos deuses. E ele é o Deus todo-poderoso, o único Deus que é vivo, né? E então aqui diz no versículo 21 que o povo ficou calado, como o rei havia mandado. Eles não disseram nenhuma só palavra. Vocês imaginam pegar um povo inteiro, escutar toda essa afronta, e o povo inteiro, nem uma pessoa sequer levantou para dar uma palavra por obediência ao rei. Agora é hora de obediência ao nosso Rei Jesus Cristo. Não é momento da gente debater, da gente xingar, da gente falar mal do chinês, Não é momento disso. É momento de a gente obedecer o que o Senhor tem nos falado. E aí aqui diz que ele, Aquim, Sabinai e Joá rasgaram suas roupas, eles ficaram tristes e correram para contar aquilo que o oficial assírio tinha dito ao rei Ezequias. E então a Bíblia vai nos dizer que assim que o rei Ezequias ouviu, ele também rasgou a roupa em sinal de tristeza. Só que ele não fez isso com uma falta de fé. Ele não fez isso porque aqui o oficial, né, do assírio dizia o quê? Para ele se entregar. E se ele tivesse falta de fé, ele teria sido entregue. Ele ia lá e falava assim: olha, é melhor eu me entregar, porque eu vou perder mesmo, né? Eles estão falando aí que Deus não é tudo isso, então pode ser que Deus não seja mesmo. Não. Ele ficou triste, ele ficou afligido, ele ficou abatido. Ele pode ter ficado até preocupado, mas em momento algum ele foi contra o Senhor, ou ele esmoreceu a fé dele. Muito pelo contrário, ele mandou esses 3 mensageiros dele irem falar com o profeta Isaías, enquanto ele foi para o templo do Senhor. E nós o que temos feito no momento que a nossa alma está abatida? Nós vamos ao encontro do Senhor, nós procuramos um profeta, um pastor, ou alguém que você confie que é do Senhor, para procurar uma palavra, uma resposta de Deus. Você tem procurado a palavra de Deus? A Bíblia aberta é a palavra de Deus, é a boca de Deus falando conosco. O que é que nós temos feito nesse momento? Ainda que tristes, nós temos somente reclamado? O que nós temos feito? E então o comportamento do rei Ezequias me chamou muita atenção nesse sentido, porque ainda que triste, ele fez o que era certo. Ele foi para o templo, ele buscou a Deus, ele mandou mensagem a Isaías pedindo oração, e aí Isaías manda uma resposta para ele, né? Essa resposta diz para ele
não ficar, para ele não permitir que os assírios o assustem. A gente não pode permitir que aquilo que tem se levantado contra nós, contra o povo de Deus, a gente não pode permitir que isso nos assuste, que isso nos abata, né? A gente pode, por um pequeno período, ficar triste, a gente pode sofrer, a gente pode se sentir humilhado. Só que quando a gente se coloca na presença do Senhor e o Senhor nos diz: não deixe que eles assustem vocês, nós nos levantamos, as nossas atitudes precisam mudar. E logo depois que Isaías manda essa resposta para o rei Ezequias, vem uma segunda ameaça. Ele chama Deus de falso, de enganoso, e compara novamente o Senhor a falsos deuses. Ele diz para Ezequias que ele não se deixe enganar pelo que o Senhor tem dito para ele. E aí a resposta de Ezequias é completamente diferente. Ei, depois que nós escutamos a palavra do Senhor falar conosco, tudo muda. Muda dentro, muda as nossas atitudes, o nosso pensamento, até o nosso sentimento muda. E aí ele ora assim, ó Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, que estás assentado no teu trono, que fica acima dos querubins, só tu és Deus e governa todos os reinos do mundo. Tu criastes o céu e a terra, ó Senhor, olha para o que está acontecendo com a gente. Escuta todas as coisas que Senaqueribe está dizendo, a fim de insultar a ti, ó Deus vivo. Todos nós sabemos, ó Deus, que os reis da Síria destruíram muitas nações, arrasaram as suas terras e queimaram os seus deuses, que não eram deuses de verdade, e sim imagens de madeira e de pedra feita por mãos humanas. Agora, ó Deus, nosso Deus, Senhor nosso Deus, salva-nos dos assírios, a fim de que todas as nações do mundo fiquem sabendo que só tu, ó Senhor, é Deus. Essa oração, ele inicia essa oração rebatendo tudo que Senaqueribe falou. Ele disse que Deus não tinha esse poder, e ele começa dando todo o poder, toda a honra e toda a glória, dizendo a Deus quem ele sabe que Deus é. E só depois é que ele vai apresentar o problema que está acontecendo ao Senhor. Ele pega essa carta das mãos dos mensageiros do rei assírio e diz aqui que ele põe a carta na presença do Senhor e faz essa oração. E então ele fala para Deus o que está acontecendo, depois de exaltá-lo. E aí ele pede que o Senhor faça tudo isso, né, de proteção, de salvar das mãos dos assírios, a fim de que todos saibam que ele é o Senhor e é Deus. Ele faz uma oração no coletivo para salvar o povo, mas para a honra do Senhor. E o Senhor o atende. Para que nós estamos orando? Somente para salvar a mim, para salvar só o meu filho? Não. Nós precisamos orar por todos, pelo povo do Senhor. Mas não porque nós queremos somente ser salvos, mas para que o nome dele seja honrado, glorificado, engrandecido, para que todas as nações saibam que o Senhor é Deus, que só ele é o Senhor. E então, esse comportamento do rei Ezequias me chamou muita atenção, porque ele mostra nessa oração que ele sabe que tudo aquilo que o rei Senaqueribe falou é infundado, é mentiroso, não tem fundamento. E aí vem uma segunda resposta de oração da parte de Isaías, onde Isaías diz assim, ele está falando sobre o Senaqueribe, mas a resposta foi para Isaías. Ele está falando para Isaías o que ele vê em Senaqueribe. O Senhor, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: a cidade de Jerusalém, ou seja, o povo de Deus, ri e caçoa de você, Senaqueribe. A quem você pensa que ofendeu e insultou? De quem você zombou? Você fez tudo isso contra mim, o santo Deus de Israel. Você me mandou seus oficiais para se gabarem de que com seus muitos carros de guerra você conquistou as mais altas montanhas do Líbano. E ele continua ali falando mais um monte de coisas, mas vamos falar sobre essa parte. O povo tem zombado de Deus, tem rido de Deus e acha que Deus se amedronta. A gente viu aí no carnaval e já não é o primeiro ano. A gente tem visto alguns ativistas fazerem coisas com o nome do Senhor, com a imagem de Cristo, zombando, achando que o Senhor
vai ficar quietinho e o Senhor não vai. Aqui o Senhor diz que a cidade de Jerusalém ri e caçoa de quem faz esse tipo de coisa que Senaqueribe fazia. Afrontava a Deus. O Senhor não se deixa escarnecer. Assim diz a palavra do Senhor. Ele não permite se escarnecer. E então aqui o Senhor fala mais um monte de coisa sobre Senaqueribe, que ele o conhece, que ele sabe o ódio que ele tem do Senhor, que conhece o orgulho do coração dele. Ele fala sobre tudo. E depois então Isaías diz ao rei Ezequias: este é o sinal daquilo que vai acontecer. Neste ano e no ano que vem vocês terão para comer somente o que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Isso eu achei sensacional. Presta bem atenção do que o Senhor vai falar com você agora. Depois de tudo isso que vai acontecer, depois de toda essa afronta, depois de tudo isso que está acontecendo, qual é o maior medo da gente? É a crise que vai vir financeira após tudo isso. Esse foi o meu medo, Senhor, como nós vamos nos manter. E foi esse versículo que o Senhor me deu antes que eu estudasse toda essa palavra, todo o contexto para entender. Este é o sinal daquilo que vai acontecer. Neste ano e no ano que vem, vocês terão para comer somente o que nascer por si mesmo, sem ser plantado. Não houve um trabalho. Quem não está trabalhando, você que é autônomo, você que está com a sua empresa fechada, você que está dentro da sua casa desempregado e está preocupado, o Senhor diz que você vai comer ainda que sem ter plantado. Nada vai nos faltar. O povo de Deus acorda, o Senhor cuida de nós. A palavra do Senhor diz que as aves do campo não trabalham e comem. As flores, nem Salomão em todo o seu esplendor teve roupas tão bonitas como as flores são. O Senhor tem cuidado de nós e aqui Ele nos diz que vamos ter para comer aquilo que vai nascer sozinho, ainda que não tenha sido plantado. E depois, no ano seguinte, vocês poderão semear e colher e plantar parreiras. E aí sim poderemos trabalhar. Mas enquanto esse tempo não chega, eu não estou dizendo que é um ano certinho, eu estou querendo dizer que é esse tempo que o Senhor está nos deixando em quarentena, separados para Ele, para investir em melhorias. Vamos melhorar como pessoa, vamos investir tempo na palavra, vamos buscar a face do Senhor. E nós estamos falando aqui não é de cristão evangélico, não. Nós estamos falando aqui do justo. Assim como Noé foi justo naquele tempo dele, era o único justo sobre a terra, sobre a face da terra. E aí a palavra justo, o que é justo? O que é ser justo? Porque a gente não está falando de religião. Então, o que é ser justo diante do Senhor? Do Senhor Deus. É aquele que é justificado por Cristo. Justo é aquele que ele é íntegro, ele é correto, mas não porque ele não peca. Ele não vive de pecado, ele tem pecados, mas ele não vive do pecado. Mas ele é um pecador. Então o que transforma essa pessoa numa pessoa justa? O sangue do Senhor Jesus Cristo que nos justifica. É o que a palavra nos ensina. O Senhor nos justifica diante do Pai. Então aquele que recebeu a Cristo, e se você não recebeu, querido, receba, convide, chame Ele para habitar o teu lar, a tua vida, a tua casa. Chame Ele para fazer parte da tua vida. Porque aquele que é povo de Deus é cuidado por Ele. A gente vai ser falho todos os dias, mas a gente se arrepende. A palavra do Senhor diz que o povo que se chama pelo meu nome, se arrepender, se humilhar, isso diz em 2 Crônicas 7,14. E o meu povo que se chama pelo meu nome, que pertence a mim, se ele se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei, eu os perdoarei os pecados e farei. Em algumas versões dizem, farei o país progredir de novo. Em outras dizem, sararei a sua terra. Quem é esse povo que se chama pelo seu nome? É o povo que é justificado por Cristo. Esse povo é justificado por Cristo. Nós precisamos, sim, se arrepender, abandonar o pecado, porque não é só arrepender, é abandonar o que você fazia de errado e orar e pedir perdão
ao Senhor e Ele vai nos ouvir e vai sarar a nossa terra. Ele cuida de nós, queridos. Se você ainda não fez essa oração de confissão e quiser fazer, eu vou deixar o link aqui embaixo. Vocês podem me chamar diretamente no WhatsApp e a gente vê a melhor maneira pra gente fazer isso. Amém? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o assunto, também estou à disposição. E logo mais diz o seguinte, no versículo 31 do capítulo 37. As pessoas de Judá que não tiverem morrido vão florescer como plantas que firmam suas raízes na terra e dão frutas. Vocês conseguem entender a magnitude disso? Quem sair disso vivo serão plantas arraigadas, com raízes firmes na terra, que darão frutos, que darão flores, que darão... Nós somos reconhecidos pelos frutos que damos, nós cristãos somos reconhecidos pelos frutos que damos. Quem permanecer firme, quem permanecer vivo, vai ter mudança de vida. Nenhuma, nada na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nenhuma praga, nenhuma coisa ruim, nada de difícil que veio pro povo de Deus, nenhuma guerra que veio pro povo de Deus, veio para destruir, não, veio para separar os justos e os injustos. É como se a gente pegasse uma peneira para separar o joio do trigo. Elas são sacudidas e o Senhor por vezes nos sacode para separar o justo do injusto. E quem permanecer será como, diz aqui, serão como plantas que vão florescer, que vão firmar suas raízes na terra e dar frutas. Nós vamos receber um avivamento. Vem um tempo novo do Senhor por aí. Aproveite essa quarentena do Senhor para você investir nisso, para quando tudo isso acabar, você receber algo novo, porque nada mais será como antes. O mundo não vai mais ser como antes. Nenhuma vez que passa por uma catástrofe, algum lugar ele volta a ser como ele era. Não, o mundo está passando por algo terrível, mas é para ser usado para a glória de Deus. O Senhor está passando a peneira e eu espero que você fique do lado dos justos e não dos injustos. E aqui diz o Senhor, versículo 33. Portanto, o Senhor diz o seguinte a respeito do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade, não atirará uma só flecha contra ela, e essa cidade somos nós, os justos. Nenhum soldado com escudo chegará perto da cidade e não serão construídas rampas de ataque ao redor dela. O rei da Síria vai voltar pelo mesmo caminho por onde ele veio, sem ter nem entrado nesta cidade. Eu defenderei e protegerei essa cidade por causa da minha honra e por causa da promessa que fiz a meu servo Davi. Eu, o Senhor, falei. Queridos, não é porque somos maravilhosos, não é porque merecemos. Ele vai fazer tudo isso por causa da honra dele, do nome dele, que vai ser honrado em todas as nações. Quando o povo que se chama pelo nome dele se humilhar e orar e tiver a sua terra curada e sarada, e o país progredindo de novo, vai ser para a honra dele. Não é por nós, mas é por ele. Então nós não devemos ter medo, porque o Senhor zela pelo nome dele, pela honra dele. Ele zela por isso, ele zela pela palavra dele. E logo embaixo diz: então o anjo do Senhor foi até o acampamento dos assírios e matou 185.000 soldados. Um anjo do Senhor matou 185.000 soldados em uma noite. Em uma noite. Quando o Senaqueribe acordou no dia seguinte, que ele viu que acordou, ele voltou para a cidade dele, para Nínive. Assim como o Senhor disse que ele voltaria pela mesma estrada que ele veio. E lá ele foi morto pelos próprios 2 filhos dele. E o outro filho assumiu o reino dele. O Senhor pode todas as coisas. Esse povo de Jerusalém, do rei Ezequias, eles não precisaram levantar um dedo para nada. Eles não lutaram, eles não batalharam. Foi o próprio anjo do Senhor que batalhou por eles. É Deus que vai batalhar por você. Deus envia anjos para batalhar pelo seu povo. O Senhor está cuidando dos seus. Eu espero que vocês recebam essa palavra no nome do Senhor Jesus. Se você ainda não acompanha o nosso canal, se inscreve aqui, compartilha essa live para pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão chorando, pessoas que estão em desespero, que não encontram uma esperança. Essa palavra foi o Senhor que me deu e eu quis compartilhar com você para compartilhar a esperança do Senhor na sua vida. Eu desejo que vocês cresçam em graça e em conhecimento
Peçam sabedoria, porque em Tiago diz que sabedoria Ele nos dá liberalmente. E nós vamos precisar de sabedoria para viver esse novo tempo do Senhor que está vindo por aí. Em nome de Jesus, eu desejo paz e prosperidade para vocês. Em nome de Jesus, queridos. Até a próxima.